Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade da vida e da origem de toda a criação feita por Deus e todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus que é revelado nas Escrituras Sagradas, que junto com a verdadeira ciência, com a arqueologia e com a história antiga da humanidade, tudo isso junto forma uma coluna, um conjunto da firmeza, da verdade, da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nosso último vídeo de estudo de toda a criação feita por Deus, nós vimos já no finalzinho o grande esforço dos filhos de Israel de convencer ele, o próprio pai Israel, para que permitisse que eles levassem Benjamim, o caçula, para o Egito, pois era uma das exigências do poderoso governador do Egito, Zafenate-Parnea, que era na verdade José, o irmão deles, para poder libertar o seu irmão Simeão, que ficou preso no Egito. Mas foi tudo em vão, porque Israel ficou irredutível, não abriu mão de jeito nenhum. Vamos relembrar como isso aconteceu? Foi assim. Então José se recompõe após ouvir que, em particular, seus irmãos estavam arrependidos de tudo aquilo que tinham feito com ele, né? E queriam voltar aos trilhos, pedir perdão a Deus, não é? Refazer aquilo que eles fizeram de errado. Ele ficou muito emocionado e saiu de perto deles. E eles, sem saber, estavam falando em língua hebraica e pensavam que José não estava entendendo o que eles diziam, mas José entendia a língua hebraica, não era egípcio nato como eles pensavam que ele era, pois ele era próprio José. Então ele viu tudo esclarecidamente. Depois se afastou e ficou emocionado por ver que seus irmãos agora estavam tentando entrar nos trilhos, fazer as coisas corretas. E depois de saber que seus irmãos agora estavam convertidos e se preocupavam mesmo uns com os outros, e o principal é que estavam completamente arrependidos do que fizeram com ele próprio, com José, há 20 longos anos atrás. Isso deixou José emocionado, que depois de enxugar as lágrimas, retorna para seus irmãos e ordena primeiro que prendam Simeão, um dos 10 irmãos, e amarrem na frente deles. E segundo, José ordena que encha todos os sacos dos seus 9 irmãos com muita comida para mandá-los de volta para Canaã, para buscar Benjamim, o irmão caçula. E terceiro, José ordenou escolhido que colocassem todo o dinheiro que seus irmãos tinham trazido para pagar a comida de volta nos sacos deles. Quarto, ainda lhe deram comida para o caminho de volta para Canaã. E assim os 9 irmãos de José juntaram todo o trigo, jumentos, em seus jumentos e partiram dali, enquanto Simeão ficou ali preso, esperando o retorno deles. E quando eles já estavam próximo de Canaã, da casa do seu pai, lá em Canaã, um dos irmãos abriu um dos sacos para dar comida ao jumento e viu logo ali o dinheiro da comida. E isso ele disse aos seus irmãos: devolveram todo o nosso dinheiro que levamos para comprar a comida. Então o desespero tomou conta de todos ali e disseram uns para os outros: o que é isso que está acontecendo? O que Deus está querendo conosco? Estamos sendo cobrados diretamente. Como eles já estavam perto de Israel, seu pai, na terra de Canaã, terminaram a viagem e quando chegaram lá, correram para contar a Israel, seu pai, dizendo: Pai Israel, um homem que era senhor da terra do Egito, falou conosco muito duro e com raiva, e disse que éramos espiões do exército estrangeiro, querendo dominar o Egito. Mas dissemos a ele que somos homens de retidão e não espiões. Dissemos que somos 11 irmãos, filhos do nosso pai de Canaã. Mas aquele senhor que é governador de toda a terra do Egito disse: eu sou Zafenate-Parnea, e eu só vou acreditar que vocês não são espiões ou vigias de exércitos inimigos se deixarem um de vocês aqui preso comigo e o restante voltar para Canaã e traga seu irmão caçula para que eu o veja. E só assim saberei que vocês não são espiões, mas que são homens de retidão. Dessa forma, eu entregarei de volta o vosso irmão Simeão e vocês poderão negociar aqui na terra do Egito todo o tempo que vocês quiserem. Voltarão tranquilos para a terra de Canaã. Na mesma hora que falaram, estavam descarregando os jumentos e dizendo essas coisas a seu pai Israel. Mas quando os sacos caíam, todos tinham o dinheiro de volta.
E tanto Israel, o pai, como todos os seus filhos, ficaram com medo ali. Então Israel levanta o seu rosto para os céus e diz: já não basta eu ter que ficar sem meu filho José? Agora Simeão ficou preso no Egito e ainda querem tirar o meu caçula Benjamim. Ó Deus, por que todas essas coisas vieram sobre mim? Depois Israel olha para seus filhos e diz: por que vocês, meus filhos, foram dizer a esse homem que ainda tinha um filho caçula, irmão de vocês? Mas Rúben, o mais velho, tomou a palavra e disse a Israel, seu pai: coloque agora teu filho caçula Benjamim sob os meus cuidados, pai. E eu te juro que eu trago de volta junto com Simeão. E se isso não acontecer, meus 2 filhos estão aqui. Toma-os para ti nos lugares de Simeão e de José, e de Benjamim, se eu não o trouxer de volta. Mas Israel, que é Jacó, repetiu e disse: não descerá de jeito nenhum meu filho caçula Benjamim, porque seu irmão José está morto. E somente ele ficou como filho de Raquel. Se acontecer algum desastre no caminho com esse Benjamim, tenham certeza, vou descer à sepultura cheio de remorso e de dor e de tristeza. Então, irmãos, esse foi o resumo que nós estudamos do último vídeo anterior de estudo. Vimos Israel mandando seus filhos para o Egito para comprar comida, pois a fome que José falou que viria já estava assolando toda a região de Canaã também. Vimos também o encontro de José com seus irmãos depois de longos 20 anos. E na mesma hora o cumprimento do primeiro sonho que José teve em Canaã, o sonho dos feixes de trigo, em que seus irmãos se ajoelhavam diante do feixe dele. Vimos também o emocionante descobrimento feito por José de que seus irmãos estavam completamente arrependidos de tê-lo vendido como escravo e procuravam agora fazer as coisas corretas com Deus. Vimos José que, por morrer de saudade de Benjamim, exige a presença de Benjamim, o caçula, diante dele, para poder ele liberar Simeão, que estava preso no Egito. E por último, vimos a recusa de Israel de liberar Benjamim para o Egito, soltar Simeão, e nem mesmo Rúben, oferecendo seus 2 filhos a Israel, conseguiu convencê-lo de liberar Benjamim. E hoje veremos com mais emoção como essa história se desenrola e termina. Não pensem que a emoção acabou. Ainda temos muita coisa pela frente. Na magistral descrição de toda essa história feita pelas mãos de Moisés, o legislador do povo de Israel. Estamos no livro de Gênesis e estamos no tempo da promessa, a aliança ou período patriarcal de Deus. E Moisés continua nos contando assim: e depois da recusa de Israel de deixar Benjamim ir com seus irmãos para o Egito, a fome continuava gravíssima na terra de Canaã. E todos os mantimentos e alimentos que os filhos de Israel trouxeram do Egito finalmente acabaram. Então Israel, o pai, fazendo de conta que nem se lembrava da ordem do governador do Egito, Zafenat-Paneah, diz a seus filhos: voltem para o Egito e comprem mais um pouco de comida para nós, porque nós temos dinheiro para isso. Mas Judá, um dos filhos e proeminente líder da família, mesmo não sendo o mais velho, disse: pai Israel, gostaríamos muito de fazer o que você está nos pedindo, mas o senhor sabe muito bem o que disse aquele homem governador do Egito. Ele disse bem claro que se aparecermos diante dele sem o nosso irmão caçula, com certeza seremos homens mortos. Então, se nosso pai quer comprar comida do Egito, deve mandar conosco Benjamim. E se não mandá-lo conosco e nós entrarmos no Egito sem ele, nunca conseguiremos sair do Egito, muito menos nosso irmão Simeão, que ficou preso lá. Então Israel, irmãos, responde a seus filhos: por que vocês me fizeram esse mal terrível em dizer para aquele homem que vocês tinham um irmão caçula? Deveriam ter ficado calados, isso sim. E os filhos de Israel respondem a seu pai e diz: mas com as armas dos egípcios apontadas para nós, o que iríamos fazer? E ainda mais, aquele governador do Egito queria saber de tudo sobre nós, nos mínimos detalhes. Ele até nos perguntou em particular, dizendo: o vosso pai ainda está vivo? Vocês têm algum irmão? Como poderíamos mentir para ele? E como poderíamos imaginar que, quando disséssemos que tínhamos um irmão caçula, esse homem iria pedir justamente ele? Então Judá, mais uma vez, toma a liderança e diz a seu pai: meu pai, envia Benjamim comigo para o Egito, vamos nos aprontar e voltar até lá, comprar comida para comermos,
Porque se ficarmos aqui e você não mandar Benjamim, vai tudo dar no mesmo. Porque todos nós morreremos de fome aqui. De que adianta você manter Benjamim com você e matá-lo de fome ao mesmo tempo? Eu serei o fiador do menino. Se eu não te trazer Benjamim de volta, serei devedor da alma dele para sempre a ti. Mas é melhor deixarmos ir, pai, para o Egito, porque assim temos esperanças de sobreviver. E se deixarmos, e se você, meu pai, não tivesse demorado tanto, resistindo para não enviar Benjamim, nós já teríamos ido para o Egito e voltado com muita comida e não estaríamos nessa situação de fome agora. Arriscado todos nós perecermos de fome. Então falou Israel, o pai, a seus filhos, dizendo: está bem, então, pode levar o jovem Benjamim, mas peguem o que temos de mais valioso nessa terra e levem como presente ao governador do Egito. Também leve bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêndoas, e peguem mais dinheiro para comprar alimentos, inclusive todo aquele dinheiro que voltou dentro dos sacos de vocês, devolvam tudo. Pode ser que tudo tenha sido um grande engano e o Deus Todo-Poderoso nos dê misericórdia diante do homem governador do Egito, para que ele deixe vir convosco vosso irmão Simeão e também Benjamim. Mas se por acaso ficar sem filhos, com certeza eu morrerei. Então, irmãos, Israel responde isso a Judá, todo pesaroso, como quem diz assim: não tem jeito mesmo, não adianta morrer todo mundo aqui de fome, é melhor que faça isso, como está acontecendo, e Deus seja conosco, porque senão nunca mais terei paz até minha morte. Então os 9 filhos de Israel pegaram aqueles presentes como o dinheiro que havia voltado nos sacos, todo o dinheiro de comprar comida. Pegaram também Benjamim, o caçula da tribo, completando assim 10 filhos, e com José e Simeão, que estão no Egito, completa os 12 filhos de Israel. E eles desceram novamente para o Egito. Agora continuam sendo 10 filhos indo para o Egito, porque os outros 2 já estão lá. Simeão, que está preso, e José, chamado de Zafenate-Parnea, que é o próprio governador do Egito. Eles entram no território egípcio, entram na capital Memfis e vão direto para o palácio. E finalmente chegam na frente de Zafenate-Parnea, ou José, governador do Egito, e se inclinam em terra diante dele com o rosto em terra, se cumprindo finalmente todo o sonho de José sobre os feixes de trigos. Porque os 11 filhos se ajoelharam diante de José. Depois deles se levantam e José olha logo para Benjamim, e a vontade de abraçar seu irmão mais novo toma conta do coração de José. Mas José se contém, ele não quer desse jeito. Ele quer um momento especial para fazer isso. Então José mantém a pose de governador e ordena ao oficial da guarda ali presente, dizendo: levem todos eles para minha casa, tirem o outro da prisão e levem para lá também. Matem umas reses, que é um tipo de um cabrito do campo para se comer, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia quando eu retornar. Então os oficiais levaram os filhos de Israel para a casa de José. Os irmãos de José, nessas alturas, irmão, estavam com muito medo, porque eles esperavam que o governador Zafenate-Parnea visse Benjamim, então libertasse Simeão, recebesse o dinheiro da comida, recebesse os presentes e liberasse todos eles para voltar a Canaã, como era o acordo. Mas agora eles estavam indo para a casa do próprio governador do Egito e escoltados pelos soldados, e mesmo que tinham o mesmo que tinha acusado eles de serem espiões do exército inimigo. Em seus corações não paravam de bater acelerado e diziam uns para os outros: é o nosso fim, vamos todos morrer. Deve ser por causa do dinheiro que foi dentro dos nossos sacos, deve estar nos levando para a casa dele e sem ninguém ver vai nos incriminar. E, no mínimo, se tivermos sorte, vai nos fazer escravos dele para sempre. E tomar tudo que trouxemos, inclusive nosso jumento. E quando eles chegam na casa do governador Zafenate-Parnea, os oficiais falam com o mordomo da casa todas as coisas que o governador ordenou para eles. E como eles falavam sempre em egípcio, os filhos de Israel não entendiam. E com medo, os 11 filhos de Israel disseram ao mordomo da casa: ai, senhor meu,
Por favor, nós só viemos comprar comida para nós. Não somos culpados, não roubamos nada quando fomos embora. E chegamos na nossa terra e tiramos nossos sacos, estavam dinheiro ali dentro. Não sabemos quem colocou dinheiro no nosso saco. Por isso que mais uma vez trouxemos de volta esse dinheiro para provar que não pegamos. Nesse momento, irmãos, para a surpresa dos filhos de Israel, o mordomo da casa do governador Zafenate-Parneia, que é José, dessa vez fala em hebraico para eles, dizendo: Paz seja convosco, não tenha medo, o vosso Deus e o Deus de vosso pai tem dado um tesouro a vocês em sacos, e vosso dinheiro já chegou a mim e ainda está aqui, o vosso irmão Simeão esperando vocês. Ou seja, irmão, se o mordomo da casa de José sabia o hebraico, é justamente o próprio José quem tem ensinado isso a ele. Então eles se acalmaram, ficaram confusos em poder ouvir um egípcio falar em sua língua hebraica. Entraram na casa de José, lavaram os pés, tomaram água, se prepararam, deram comida aos jumentos na estalagem do governador e prepararam os presentes para entregar ao governador assim que ele chegasse ao meio-dia, porque já sabiam que eram convidados para comer junto com o governador, porque sempre disseram a verdade. E quando José ou o governador Zafenate-Parneia chega ao meio-dia, depois do ofício do trabalho, como governador, eles trouxeram rapidamente os presentes que Israel, seu pai, mandou. Se inclinaram na frente de Zafenate-Parneia ou José. Então José pergunta a eles: como está o vosso pai, o ancião, que vocês falaram? Ele está bem? Ainda vive? E eles responderam: sim, o teu servo e nosso pai Israel está bem, e vive sim. E abaixaram a cabeça mais uma vez, se inclinaram outra vez, com o rosto em terra, na frente de José. Irmãos, José neste momento olha para Benjamim, o seu irmão mais novo, filho da própria mãe Raquel, com Israel, seu pai, porque os outros irmãos de José eram irmãos de José por parte de pai, que era Israel, seu pai, com outra mãe. Mas Benjamim não, ele era irmão de José com o mesmo pai e a mesma mãe, que era Raquel, a esposa amada de Israel. E nesse momento, olhando para Benjamim agora, ele era um homem feito, com família e tudo mais. E a última vez que José tinha visto ele era um pré-adolescente ainda. Então José fala para seus irmãos: este é o vosso irmão mais novo que vocês falaram? E antes mesmo que eles respondessem, José foi para perto de Benjamim e disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. Graça, irmãos, quer dizer favor imerecido. Nós não merecemos a bênção, mas Deus mesmo assim nos dá. Isso chama-se graça. Nesse momento, José, não podemos mais conter a emoção, com o coração transbordando de alegria de estar mais uma vez perto de seu irmão querido, e não podendo conter as lágrimas em rosto, corre para dentro do seu quarto e ali chora copiosamente, sem parar, desabafando de alívio e felicidade, agradecendo a Deus por estar junto de seus irmãos e do seu irmão caçula, Benjamim, e assim deixando estarrecido e de olhos arregalados, sem entender nada e completa confusão, os seus outros irmãos e o próprio Benjamim, que apesar de se sentir bem diante daquele governador do Egito, por tê-lo abençoado em nome do Deus de Israel, mesmo assim, Benjamim fica sem palavras e sem entender nada o que está acontecendo ali. E Zafenate-Parneia, que é José, rapidamente lava seu rosto e sai do quarto e ordena colocar a mesa para comer, para a hora do almoço. E foi essa a segunda grande surpresa para os filhos de Israel, porque quando os irmãos de José chegam na mesa, ficaram boquiabertos com o que viram. Porque eles sabiam que os egípcios não comem na mesma mesa que os hebreus. Isso era uma maldição muito grande para eles, os egípcios. Por isso, eles viram que tinham duas mesas preparadas, uma para eles e outra para todos os servos da casa do governador Zafenate-Parneia, que era José. Mas o que espantou eles é que Zafenate-Parneia, o governador do Egito, já estava sentado na mesa deles também. Eles, sem palavras, espantados, se sentaram em seus lugares, e não terminou o espanto dos irmãos de José, porque eles observaram a maneira que colocaram eles para se sentar, ou seja, seguindo a mesma ordem de seu pai Israel lá em Canaã, colocando ao lado de José, que era o governador,
Primeiro, o pai. Primeiro, o primogênito, Rúben, o mais velho. Depois, o segundo, Simeão, conforme Israel, seu pai, fazia lá em Canaã. E assim sucessivamente, arrodeando, conforme a ordem do nascimento de cada um, a mesa estava arrodeando e todos os filhos de Israel formavam um círculo que terminava em Benjamim, que era o caçula, e ficava bem ao lado de Zafenate e Parnea, que era José. Do outro lado, então, pela ordem da mesa, irmãos, o que é que nós vemos aí? Vimos o que Israel tinha feito com seus filhos lá no Egito. E a pergunta acontecia no coração e na mente dos filhos de Israel: como poderia o povo do Egito fazer exatamente como seu pai fazia em Canaã? Quem ensinou isso a eles? Pensavam eles em seus corações. Era claro que era José, mas eles não sabiam e ficava essa dúvida, mas também não disseram nada. E chegou finalmente a comida, porém a quantidade de porção de comida que deram a Benjamim era 5 vezes maior que a de todos os seus irmãos, algo que não passa despercebido pelos irmãos de José. Mas, como eles estavam em paz e tranquilos, vendo que não corriam risco de morte e que Deus estava fazendo tudo aquilo de bênção, nem ligaram para isso, começaram a comer e a beber e se alegraram muito com o governador do Egito. Na verdade, era o próprio José que eles, há mais de 20 anos atrás, tinham vendido como escravo para os mercadores que iam para o Egito. Livro de Gênesis, capítulo 43, versículos 1 até o 34. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.